anteriormente. O Andrews vai colocar aí, o professor Andrews vai colocar aí para vocês a revisão, para a gente observar um pouquinho, né, como a gente fez essa revisão. A gente colocou questões de um nível um pouquinho mais avançado, né, com um pouquinho mais de texto, justamente para que vocês possam exercer essa interpretação de texto, para que vocês possam, né, analisar melhor essas questões, possam ler melhor, para que vocês possam tirar notas melhores. E aí a gente vai começar, né? O Andrews colocou aí a primeira questão. Andrews, a gente faz assim, eu leio essas 5 primeiras questões, né, que é relacionada ao iluminismo, né? E aí depois tu lê as tuas, viu? Sobre o iluminismo, aí depois a gente coloca sobre a Revolução Inglesa, pode ser? Tá certo. Então vamos lá, gente, para a primeira questão. Primeira questão, sobre o iluminismo. É correto afirmar que, letra A, defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantia direitos individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes? Lembra quando a gente trabalhou sobre o iluminismo, que eu disse que a ideia central do iluminismo era a razão, né? A razão era ela que iluminaria a mente das pessoas, a razão é que seria a capacidade, né, dos seres humanos de conhecer, de compreender os outros. E aí que esse movimento ele foi desenvolvido ali na Europa, né, no século XVII, no século XVIII, mais ou menos ali na Inglaterra e na França, só que essas ideias iluministas, elas não ficaram só ali, né? Elas passam a parar por outros lugares, acabando que influenciando na Revolução Francesa, as independências da América. E aí essas ideias iluministas, né? Elas criticavam justamente o antigo regime, né? Procurando meios, né, justamente para a construção de uma nova sociedade com novos ideais, com novos valores. E o antigo regime criticava, ou o iluminismo, ele criticava esse antigo regime, né? O que era esse antigo regime? Era justamente o regime que era vigente naquele momento da Revolução Francesa, né, que a gente estudou, onde a sociedade era justamente dividida em 3 estamentos, onde estava o clero, a nobreza e a burguesia. Eles combatiam o absolutismo, né, que era a política presente ali no antigo regime, combatiam os privilégios da nobreza, né, a interferência do Estado nessa economia, criticava essa divisão da sociedade em estamento, que era a característica principal do antigo regime, e tentavam também, né, lutar, né, contra o poder da Igreja Católica. E aí, né, eles também, né, a gente estudou que esses iluministas, nessas ideias iluministas, elas defendiam a liberdade de expressão, né, elas defendiam o direito à propriedade privada, essa igualdade jurídica, né, entre as pessoas, entre os indivíduos. Essa divisão do poder, né, eles também defendiam a divisão dos poderes, né, no Estado, justamente para tentar diminuir o poder do absolutismo no Estado. E aí, com isso, a gente pode observar que o iluminismo, ele defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e eliminaria os resquícios feudais ainda existentes? Não, né? Porque a gente acabou de dizer que as ideias iluministas, os iluministas, eles combatiam, né, esse Estado absolutista. Então, não quer dizer que eles defendiam essa doutrina. Letra B. Propunham a criação de monopólios estatais. A gente nem falou sobre isso. Letra C. Criticava o mercantilismo, a limitação dos direitos à propriedade privada, o absolutismo, a desigualdade dos direitos e deveres entre os indivíduos. A gente acabou de falar sobre isso, né? Que os iluministas, eles criticavam, né, esse mercantilismo, que esse acúmulo do poder, né, juntamente esse acúmulo do poder, esse acúmulo de metais preciosos, né, com a interferência do Estado, isso que seria o mercantilismo. E a gente acabou de dizer que eles criticavam, né, essa interferência do Estado. Eles criticavam também a limitação do direito à propriedade privada, justamente porque eles defendiam o direito à propriedade privada. Criticavam o absolutismo, que a gente acabou de citar, e criticava essa desigualdade dos direitos, justamente porque eles defendiam a igualdade, né, dos direitos entre os indivíduos. Então, a letra correta seria a letra C. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que criticava o mercantilismo, a limitação ao direito da propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos. É só para marcar as letras. Para marcar a letra. Tem alguma dúvida, vocês?
Quando vocês lerem essas questões, vocês vão mais por, quando vocês não souberem, vocês vão mais por questão de eliminação, né? É só vocês fazerem algumas chaves, né, conceitos chaves, para que vocês possam entender melhor. Quando a gente fala de iluminismo, a gente lembra do quê? Lembra da razão, lembram que eles defendiam a liberdade de expressão, lembram que eles defendiam o direito à propriedade privada, lembram que eles defendiam, eles criticavam o absolutismo. Então, vocês vão tentando fazer algumas chaves de conceito para que vocês possam responder essas questões por eliminação, caso vocês não lembrem. Porque o ideal é que vocês estudem para que vocês possam lembrar. E agora a gente vai para a segunda questão, né? Eu tirei essa questão, né, da Fundação Getúlio Vargas, e tem mais ou menos assim. O homem nasce livre, e por toda parte encontra-se ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado, que serve de base para todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar. Ó, vocês prestando atenção, a gente já consegue perceber que essa questão já vai falando de quem? De Rousseau. Então a gente já lembra do quê? Do contrato social, lembra da contrato social, lembra do bom selvagem, que é o que relaciona a ele. Então, com isso, né, a respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar que aproxima-se do pensamento absolutista. Se o Rousseau, ele é um pensador iluminista, ele vai se aproximar do pensamento absolutista? Não, gente, porque os iluministas, eles combatiam o absolutismo. Então, por que o Rousseau, que é um pensador iluminista, vai se aproximar desse pensamento absolutista? Então, a gente já começa eliminando daí. Letra B. Filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura? Letra C. Filia-se ao pensamento absolutista por denunciar a escravidão praticada na América? Se a gente já eliminou Qual a letra da primeira? Justamente, se a gente já eliminou a primeira que dizia sobre isso, sobre esse pensamento absolutista. A primeira questão. É o quê, Matheus? Qual a letra? Qual a letra? Letra C. Aí na segunda questão, letra D. Aproxima-se do pensamento anarquista que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão? A gente nem trabalhou sobre isso. E letra E. Aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens? Essa seria a resposta correta. Como eu falei. Oi, Matheus, falou alguma coisa? Não. Como eu falei anteriormente, quando vocês forem analisar essas questões, a gente vai mais por eliminação. Se você não sabe, você vai acabar fazendo chaves de conceito para tentar entender melhor a questão. A gente está falando de Rousseau. Rousseau é um pensador iluminista. Se é um pensador iluminista, já não dá para aproximar o pensamento dele ao absolutismo. Justamente porque os iluministas, eles criticavam o absolutismo. Então, a gente eliminaria a letra A, né, que diz que ele se aproxima desse pensamento, e a letra C. A letra B, a gente nem falou sobre isso, né? Sobre esse filiar esse pensamento cristão. E a letra D sobre aproximar o pensamento anarquista. A gente também nem trabalhou sobre isso. Então, a resposta correta seria o quê? Aproxima-se do pensamento iluminista, já que ele é um pensador iluminista. Entende? Então, a letra correta seria a letra E. Entenderam? Tem alguma dúvida? A segunda questão, né? Isso, a segunda questão. Vocês têm alguma dúvida? Olha, eu estou respondendo as questões aqui como se vocês já tivessem estudado, viu? Como se vocês já tivessem prestado atenção nas aulas anteriores, porque isso é, de fato, uma revisão. Não é para a gente estar dando o conteúdo todo por total, não, porque também fica a cargo de vocês, né? Estudar em casa, fazerem as questões de vocês. E agora a gente vai para a terceira questão. Leia a seguinte frase. É proibido matar e, portanto, todos os assassinos são punidos, a não ser que o façam em larga escala, ao som das trombetas. Não concordo com uma única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. As frases acima são exemplos de um filósofo iluminista mais conhecidos, caracterizado por frases sarcásticas e irreverentes. Quem é o autor das frases? A primeira frase talvez vocês não conheçam, porque infelizmente não está no livro de vocês.
Mas a segunda frase está no livro de vocês. A gente trabalhou em 2 revisões que a gente fez nas aulas passadas, que fala sobre o quê? Sobre a liberdade de expressão. Olha a frase aí. Não concordo com a única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Quem é que defendia, né? Quem é que tinha sua marca principal, né? A gente falou de alguns pensadores iluministas, como o John Locke, o Montesquieu, o Rousseau, o Voltaire, enfim, o Descartes. A gente falou sobre alguns pensadores iluministas. E cada pensador iluminista ele tinha sua marca principal, como a gente trabalhou na aula passada. O Montesquieu vai estar relacionado à divisão dos poderes, né? Assim como o John Locke, mas o John Locke ele vai ficar mais conhecido como sendo o pai do liberalismo político, que a gente trabalhou nas aulas passadas, né? O Rousseau vai ser conhecido como bom selvagem, que a gente acabou de falar sobre na questão anterior, né? De que o homem ele nasce bom, mas a sociedade é que vai o corromper, né? Que vai corromper esse homem. E o Voltaire, que a gente falou, né? Ele que era um defensor da ciência, do progresso e defendia principalmente o quê? A liberdade de expressão. Então, quando vocês verem essa frase, não concordo com a única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la, a gente está falando da liberdade de expressão. E quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente relaciona a quem? Ao Voltaire. Então, sempre lembrem disso, lembrem os conceitos chaves de cada pensador iluminista. No livro de vocês está tudo explicado bem direitinho. No material de apoio que a gente enviou para os meninos também está tudo explicado direitinho. Então, basta vocês estudarem e tentarem não decorar nem memorizar, mas aprender. Né? Se vocês aprenderem em qualquer lugar, em qualquer questão, em qualquer prova que vocês verem, vocês já vão conseguir associar, né? Cada pensador iluminista, né? As suas respectivas frases. Então, a letra correta seria a letra C. Né? Quando a gente fala de Voltaire, a gente está falando de um pensador que defendia justamente essa liberdade de expressão. Né? Ele dizia, né, justamente que para Voltaire, os reis eles deveriam ser guiados pela razão, né? Mas os reis também deveriam respeitar as liberdades individuais de seus súditos, né, de seus indivíduos. E ele poderia agir justamente com auxílio desses pensadores iluministas. Ou seja, ele não defendia a participação do povo diretamente no governo, né, nesse poder, né, mas sim uma monarquia que fosse capaz de garantir, né, os direitos de seus súditos, os direitos, os interesses dos seus indivíduos. Ou seja, ele entendia, né, que o rei ele representava a nação, né, ele representava e dirigia toda essa nação. Só que esse poder absoluto do rei, esse poder absoluto do monarca, ele deveria ser empregado justamente para se alcançar, né, um progresso cultural, né, que é um dos ideais que eles defendem, o progresso social, que fosse justamente capaz de atender os interesses dos seus súditos, mas que ele fosse auxiliado, né, o rei fosse auxiliado juntamente, né, com os ideais desses pensadores iluministas. Ou seja, esses reis deveriam respeitar a liberdade dos seus súditos, a liberdade de expressão dos seus indivíduos. Ou seja, a marca principal de Voltaire é essa liberdade de expressão. Então, a letra correta seria a letra C. Alguma dúvida, algum questionamento? Letra C da terceira, né? Isso, da terceira questão. Agora a gente vai para a quarta questão. Alguém quer ler para mim? Que eu já estou cansada aqui de falar, que vocês não falam nada. Pode ler para mim, Matheus? Leu o que? A quarta questão? A quarta questão aí, ó. Tá enxergando? No século... Que século é esse mesmo? 18. Século XVIII. Começa no meio. Intelectuais foram de suma importância na coligação do pensamento iluminista determinado e liberalismo político, a separação dos poderes, etc. Quais desse foi um dos pensadores iluministas? Não Então, sei. Como o Matheus acabou de ler, ele está perguntando, né? Qual foi, né, o pensador iluminista que é responsável... no século XVIII, alguns intelectuais foram de suma importância na consolidação do pensamento iluminista, determinando o liberalismo político, a separação dos poderes. Quando a gente fala
de liberalismo político e separação de poderes. A gente está falando de qual pensador iluminista? Eu falei agorinha, gente, na questão anterior. A gente está falando de Aristóteles? Eu falei de Aristóteles para vocês? Hein, gente? Falou não, falou não. Não falei de Aristóteles. Eu falei do Kant. Emmanuel Kant. Falei? Falou. Do Kant, eu falei. Falou não. Falei, não. Do Karl Marx, eu falei. Falou não. Então, qual seria a letra correta? Letra B. A letra B. Essa questão a gente fez por eliminação. Mas se fosse... sabia. Hã? Eu Mas já se fosse... sabia já. Já sabia, é. Mas se fosse as outras questões... E no livro lá, ó. Se fosse, em vez de Aristóteles, fosse Montesquieu. Em vez de Kant, fosse Descartes. Em vez de Karl Marx, fosse Rousseau. E aí está perguntando quem foi, né, que determinou o liberalismo político e a separação dos poderes. Foi o John Locke. Lembra quando a gente falou, né, que esse filósofo inglês, que esse pensador iluminista, né, ele apoiou a Revolução Gloriosa, né, acabou que condenando esse absolutismo monárquico, né, que era a característica fundamental desses pensadores iluministas, e ele defendia muito bem essa teoria do direito, então ele condenava, né, esse absolutismo monárquico, também a teoria do direito divino dos reis, e ele passava a defender, né, essa ideia de que os indivíduos eles teriam o direito à vida, né, não só o direito à vida, mas também à liberdade e também o direito à propriedade privada, né, e cabia ao Estado justamente proteger esses direitos desses indivíduos. E aí o John Locke acabou que defendendo, né, sendo considerado, né, como o pai do liberalismo político naquele momento. Então, quando a gente fala de liberalismo político, de separação dos poderes, a gente está falando do John Locke, não esqueçam disso. Então, a letra B é a correta. Vamos agora para a quinta questão. Calma, Matheus, que vai dar certo. Estamos terminando aqui, espera aí um pouquinho. Então, vamos para a quinta questão. Qual era o objetivo da enciclopédia? A gente trabalhou isso na aula passada. Vocês lembram que eram essas enciclopédias que a gente falou? Que eram aquelas obras enormes. Lembro não, ó. Pois eu vou relembrar. Eu nem participei, eu acho. As enciclopédias eram aquelas obras enormes, né? Que tinham grandes volumes, que continham tanto conhecimento, como também algumas figuras, algumas imagens, que tinham acho que mais de 30 volumes, né? Foi organizado justamente por esses pensadores iluministas, né? Que tinha justamente esse objetivo. Que objetivo era esse? Vocês lembram que a gente falou? Se eu falar aqui, vai já dar resposta para vocês, mas vamos ver aqui as questões. Qual era o objetivo da enciclopédia? Era ajudar autores menos conhecidos a serem editados? Porque a enciclopédia, ela reunia... Eu já falei a resposta, mas enfim. Ela reunia todo o conhecimento possível naquela obra, né? Então, o intuito era ajudar os autores menos conhecidos a serem editados? Não, não era esse intuito. O intuito era de divulgar a produção de cientistas franceses daquela época. Não era só os cientistas franceses. Era de publicar artigos somente sobre as ciências humanas? Também não. Quando a gente vê essa palavra somente, a gente tem que ter cuidado com ela, viu? Principalmente em questão de marcar. Porque às vezes pode ser pegadinha. E os conhecimentos que estavam reunidos na enciclopédia não eram só de ciências humanas. Lembra que eu botei aquela tabela periódica para vocês? Não sei se alguns viram, que a gente até fez uma comparação. Que lá tinha conhecimento tanto da química quanto da biologia. Enfim, tinha vários conhecimentos possíveis na enciclopédia. Então, não era só das ciências humanas. E letra D, tinha o intuito de reunir e elaborar um quadro geral de todos os conhecimentos possíveis. Sim, que foi o que eu falei anteriormente. Essa enciclopédia, né, que foi criada por esses pensadores iluministas, ela tinha justamente esse objetivo, de reunir letra D, né? Hã? É a letra D, né? Isso. Tem justamente esse objetivo. Da quinta questão, né? Da quarta. Da quinta. Desculpa. Ela tinha justamente esse objetivo de reunir todos esses conhecimentos possíveis. Não era só das ciências humanas, como está aí na questão. Não era só ciências humanas. Era todos os conhecimentos que fossem possíveis de se reunir e de poder colocar naquela enciclopédia. Entende? Então, a gente até fez uma comparação, né?
que existiam enciclopédias atuais, que essas enciclopédias que foram criadas ali no século XVIII, naquela era iluminista, elas acabaram que servindo de modelo, né, para as atuais enciclopédias que são Wikipédia, né, que é encontrada na internet, onde esse site da Wikipédia é como se fosse uma grande enciclopédia, onde lá vai ter um monte de conhecimentos possíveis de diversas áreas, e você pode encontrar, né, a gente tem justamente o intuito de popularizar esse saber, que também é uma das características da enciclopédia. Agora a gente vai para as questões, agora o professor Ulisses vai dar continuidade a esse conteúdo ainda da era iluminista, viu? Concluir aí o rolê da enciclopédia, pode justamente elaborar, montar esse quadro com o máximo de conhecimento possível para se divulgar esse conhecimento científico e essa ideia de razão que é a base do pensamento iluminista, né? Bom, a sexta questão aí é sobre os atos de navegações da FGV. Os chamados atos de navegação, instituídos na Inglaterra em 1651, aí vamos para a resposta. Esse conteúdo aí no livro está lá na página 15. Andrew, está me escutando? Tô. Tu tinha selecionado as suas questões, né, do iluminismo? Eu botei umas aí mais misturadas, iluminismo e Revolução Inglesa também. Pois tu dá continuidade, porque aí eu dou continuidade a essas que eu selecionei, viu? Tá bom. Ou tu quer que eu dou continuidade logo aqui, com esse daqui? Com essa sexta Eu questão? adoro dar continuidade. Continua com essa daí. Aí eu respondo as últimas. Pois tá bom, eu vou dar continuidade aqui. Então, gente, agora a gente vai partir agora. Vamos dar um pulo agora para a Revolução Inglesa, né? Que foi um conteúdo que a gente deu antes da era iluminista. E aí a gente mesclou essas questões justamente para que vocês possam ter uma noção de como vai estar as questões na prova de vocês, entendem? E aí a gente vai começar agora com essa com a sexta questão. Os chamados atos de navegação, instituídos na Inglaterra em 1651, eram recomendações teóricas que buscavam estimular o comércio internacional. Não sei se vocês lembram quando a gente falou do ato de navegação, que a gente começou falando sobre a República do Cromwell, né? Que foi aquele aquele ditador, né? Ele instalou uma república com, assim, quando ocorreu a Guerra Civil, né? Que o Carlos I, ele acabou que eclodiu a Guerra Civil, que o Carlos I acabou sendo decapitado, né? Ele morreu naquele momento, né? Houve um confronto entre o parlamento e o Carlos Civil, as tropas do Carlos I. E aí o parlamento acabou que vencendo o Carlos I, né? E aí o Carlos I foi decapitado, né? Foi preso e depois decapitado e tudo mais. E aí quando o Carlos I ele foi decapitado, surgiu, né? Após essa execução do rei Carlos I, aquela pessoa que comandou as tropas que derrotou o Carlos I eram as tropas do Oliver Cromwell. E aí o Oliver Cromwell acabou que vencendo o Carlos I, e aí o Carlos I morreu. E aí, quando o Carlos I morreu, o Oliver Cromwell vai assumir, né, o poder neste momento. E aí, quando o Oliver Cromwell ele vai assumir o poder, né, naquele momento, ele vai instalar um regime republicano. Uma república na Inglaterra naquele momento. Só que eu não sei se vocês lembram que a gente falou que, apesar de ele ter instalado uma república naquele momento, ele era considerado um ditador. Ou seja, havia uma contradição naquele momento. E aí, né, o Oliver Cromwell, que instala a república naquele momento, ele vai também decretar esse ato de navegação, né? Ali por volta de 1651, no século XVII. E aí, o que foi esse ato de navegação? Não sei se vocês lembram. Esse ato de navegação foi justamente uma lei, né, que determinava que todas as mercadorias, tanto as que entravam, né, como as que saíam da Inglaterra, elas deveriam ser transportadas justamente por navios ingleses. Só poderiam ser transportadas por navios ingleses, né, sobre as colônias da domínio. Para as questões. Letra A. Esses atos de navegações eram recomendações teóricas que buscavam estimular o livre comércio internacional. Letra B. Constituíram-se como um instrumento jurídico que proibia o tráfico de escravos para a América Inglesa. A gente nem falou de tráfico de escravo aqui. Letra C.
Não, não, Maria, já, viu? A aula vai acabar, a gente está dando continuidade aqui às questões. Quando a gente acabar, a gente encerra a aula, viu? Vamos continuar aqui. Letra C. Esses atos de navegação foram uma forma de articulação entre a Inglaterra e o poderio naval holandês frente ao poderio ibérico. A gente nem falou dessa frota naval holandesa e nem do poderio ibérico. Então, a gente já elimina por aí. Letra D. Estabeleceram regras para a navegação marítima visando combater as práticas de pirataria. A gente nem falou de pirataria. Então, a gente já elimina essa também. E letra E. Era um conjunto de leis que ampliavam o controle metropolitano inglês sobre as suas colônias. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Esses atos de navegação foi justamente um conjunto de leis, né, que tentavam, determinavam, né, que todas as mercadorias, tanto as que entravam como as que saíam, devessem ser transportadas justamente por esses navios ingleses nas suas respectivas colônias. Então, era um conjunto de leis que ampliavam o controle metropolitano inglês sobre suas colônias. Então, é a letra E. Presta atenção, Matheus. Fica conversando aí no chat não, viu? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? É a letra E a correta, viu? Vamos para a 7ª questão. Este ano, a imprensa inglesa noticiou que multidões comemoram o aniversário da Rainha Elizabeth, que realizou um passeio público. A monarquia tem uma tradição histórica na Inglaterra, e boa parte do povo inglês reverenciou os 90 anos da Rainha Elizabeth. Neste contexto, e considerando as raízes históricas do atual sistema de governo da Inglaterra, é correto afirmar, exceto, ele está perguntando exceto, ele não está perguntando qual a certa aí, não. Vocês prestam atenção quando vocês forem ver as questões, viu? Além de garantir a propriedade privada, a Declaração de Direitos elaborada pelo Parlamento inglês estabelecia a superioridade do Parlamento sobre o rei. Essa letra está correta, só que ele está pedindo aqui não é correta. Prestem atenção. Então, já não é a letra A. A Revolução Gloriosa, que ocorreu entre 1688 e 89, determinando o fim do absolutismo monárquico, estabelecendo a monarquia parlamentar constitucional, também está correta. Vocês lembram quando a gente falou sobre a Revolução Inglesa, que ela tinha justamente esse intuito, né? O parlamento, com medo da volta do absolutismo, acabou fazendo um contrato, né? Fazendo um acordo entre o Guilherme de Orange e a mulher dele, a Maria. E aí, com esse acordo que eles fizeram, eles acabavam estabelecendo, né, que o parlamento, esse poder estabelecendo uma monarquia parlamentar constitucional sobre essa monarquia, sobre o absolutismo monárquico. Então, essa letra B está correta, só que ele está pedindo a letra errada, é a exceto. Então, vamos lá. Letra C. O primeiro-ministro da Inglaterra não pode atuar em conflitos diplomáticos e na política externa, cabendo à rainha este direito, estabelecido pelo parlamento inglês. Letra D. O parlamento inglês é formado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes. Existe também a Sala da Rainha, que é aberta para o pronunciamento anual do monarca. A letra errada é a letra C. Por quê? O primeiro-ministro da Inglaterra não pode atuar em conflitos diplomáticos e na política externa, cabendo à rainha este direito. Vocês lembram quando a gente falou sobre a rainha? Que eu não sei quem, não sei, me perguntou até quantos anos a rainha tinha, quando a gente estava falando sobre isso. E aí eu até coloquei uma frase para vocês que dizia assim, que a rainha, ela reina, mas ela não governa. Ou seja, a rainha, ela pode participar de reuniões, pode participar de celebrações, enfim. Ela está lá apenas para reinar. Mas governar não é com ela. Governar é o parlamento. Vai se instituir um parlamento ali naquele momento. E aí esse parlamento é que vai governar. Entende? A rainha apenas reina naquele momento e o parlamento é que vai governar. Então, a letra que seria correta é a letra C, porque o primeiro-ministro, ele pode sim atuar em conflitos diplomáticos, ele deve atuar nesses conflitos diplomáticos, e a rainha, cabe nesse direito à rainha. Ou seja, não é
a rainha não cabe esse direito, né? A rainha ela apenas reina, ela não pode se interferir nesses conflitos diplomáticos e né, que vai ser estabelecido pelo parlamento. Então, essa questão ela é um pouco confusa, por quê? Porque ela está pedindo a errada. Ou seja, a primeira questão é certa, a letra B é certa também, porque a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, ela vai se determinar, né, o fim do absolutismo monárquico e vai estabelecer a monarquia parlamentar, então ela está correta. A letra D também vai estar correta, porque o parlamento inglês ele vai sim ser formado por essa Câmara de Lordes. E a letra C é que vai estar errada, porque a Câmara de Ministros ela vai sim poder atuar nesses conflitos diplomáticos, né? E a rainha, ela que não vai poder atuar, a rainha vai apenas reinar. Então, a letra correta seria a letra C. Vamos aí agora para a 8ª questão. A Revolução Gloriosa, de 1688. Letra A. Estabeleceu a ditadura puritana de Cromwell. Estabeleceu uma república constitucional. Estabeleceu a supremacia do poder parlamentar sobre o poder monárquico. Letra D, derrubou a ditadura de Cromwell e reestabeleceu a monarquia. E letra E, fortaleceu o poder monárquico ameaçado pelo parlamento. Eu vou começar aqui pela letra E. Como eu acabei de dizer anteriormente, a Revolução Gloriosa ela vai ser justamente o momento em que vai se estabelecer, né, o poder parlamentar sobre o poder monárquico. Porque, naquele momento, o parlamento vai acabar que sendo intimidado, né, vamos usar essa expressão, vai acabar que temendo, né, a volta do absolutismo naquele momento. E aí, com medo dessa volta do absolutismo, o que o parlamento faz? Que eu acabei de dizer para vocês, vai estabelecer um acordo entre a Maria e o Guilherme de Orange, justamente com o intuito de quê? De pôr fim, né, nesse absolutismo monárquico. Então, já não é a letra E, porque não vai fortalecer o poder monárquico. Eles estão com medo do poder monárquico, como é que eles vão estabelecer, fortalecer? Então, não é. Letra D, derrubou a ditadura de Cromwell e restabelecendo a monarquia. Acabei de dizer para vocês que não vai estabelecer poder monárquico, então não tem como ser a letra D. A letra A, estabeleceu a ditadura puritana. Não, que a gente já falou bem que é a ditadura puritana, que não foi. E letra B, estabeleceu uma república constitucional. A gente nem falou sobre isso, então não é. A letra correta seria a letra C. Estabeleceu a supremacia do poder parlamentar sobre o poder monárquico. Foi essa a característica principal da Revolução Gloriosa. Não esqueçam disso, por favor. Alguma dúvida, algum questionamento? E lembrando por que se chama de Revolução Gloriosa, né? Porque esse acordo entre o Jaime I e a Maria II aconteceu de forma sem derramamento de sangue. Por isso que se chama Gloriosa. Justamente, de uma forma pacífica, né? Sem esse derramamento de sangue. Então, a gente vai dar continuidade agora ao restante das questões. Está acabando, gente. Vai dar certo, viu? Esperem aí, não sai, não. Viu, tia Isadora? Viu, professora Isadora? O Matheus, ele gosta muito de jogos, né? E eu acho que uma boa ideia para ele é ser um programador no futuro, né? Fazer um curso voltado para essa parte de programação. Aí tu já pensou, o Matheus gosta de jogos, e ele indo trabalhar fora do Brasil, numa daquelas empresas lá grandes que trabalham com essa parte de jogos. E ele não souber nada de história do mundial, vamos supor que ele vá para a Inglaterra, para um estúdio, para uma empresa inglesa, que a Inglaterra também tem muitas dessas empresas, né? Investe bastante. Já pensou ele não conhecer nada da história do país e ele está aí preocupado em jogar Free Fire, né? E ele podendo conhecer a história da Inglaterra. Não é, Matheus? Hein, Matheus? Você podendo conhecer essa história, para na hora lá você fazer o teste, eles vão perguntar coisas de história. Entendeu? Vamos supor que tu consiga isso aí. Sobre o jogo. Vamos pensar no futuro, bora? Bora? Olha que aula interessante. Olha como a história, ela faz parte da nossa vida. Se a gente for para qualquer lugar do mundo, a gente vai precisar de todo o conhecimento. O conhecimento, ele é muito importante. Ele é tão importante quanto a imaginação. Eu imaginei aqui uma coisa do seu futuro. Tá bom? Então, preste atenção à aula, esqueça essa pressa que você está aí, que a aula vai terminar na hora que tiver que acabar. Tá bom? Só termina, só acaba quando termina. Tá bom? Tá só brincando, eu.
Bom, Pode gente, continuando continuar. falando sobre a Revolução Gloriosa aí, ó, a nona questão. A Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra, representou o Estamos quê? escutando? Estou escutando, Matheus. Ela representou o quê? A professora Isadora acabou de explicar que foi essa destituição do poder absolutista, já que eles estavam com medo desse poder, e essa nova Oitava, a adoção do letra C é também. poder parlamentar, do parlamento, sobre esse absolutismo, sobre esse poder monárquico. A É, oitava, a a letra letra C A, é. deixa eu falar. A letra A, diminuição do poder exercido pelo parlamento. Não, eles queriam. Essa revolução justamente aumentou esse poder do parlamento sobre a monarquia, sobre o absolutismo. Letra B, a extinção do poder aristocrático com a adoção do voto popular. Letra C, o restabelecimento do poder dos reis católicos durante várias décadas. Não. Letra D, a derrota do absolutismo, tornando o parlamento soberano político da nação? Sim. Lá na página 16 do livro de vocês, falam sobre isso, sobre a Revolução Gloriosa. Lá no último parágrafo, fala que a Revolução Gloriosa instituiu a monarquia parlamentar, na qual o parlamento controlaria o governo elaborando as leis do país. Ou seja, a partir do parlamento, o parlamento redigia essas leis sob o poder monárquico. A resposta correta é a letra D. Essa questão aqui, a gente volta lá para o iluminismo. Certo? A 10ª questão. Acerca do iluminismo, marca a alternativa incorreta. Vocês têm que ficar atentos nessas questõezinhas que tem essas pegadinhas, que tem essas coisas. Resposta incorreta. Nem todas as respostas, nem todas as perguntas querem uma resposta correta. Às vezes pode estar incorreta, ou exceto, ou marca a alternativa que está incorreta. Então tem só uma que está incorreta, ou às vezes pode ser pode ser várias corretas e só uma incorreta, ou várias incorretas ou só uma correta. Então vocês têm que prestar atenção no enunciado da questão. Acerca do iluminismo, marca a alternativa incorreta. Letra A. Para os iluministas, a razão era a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. Letra B. O iluminismo também ficou conhecido como século das luzes. Está correta. A letra A e a letra B está correta. O iluminismo também foi conhecido como esse século das luzes. Por quê? Como a própria palavra já diz, iluminismo, iluminado. O ser que está iluminado pela razão e pelo conhecimento. Letra C. Na questão política, uma das ideias defendidas pelos iluministas era a limitação do poder do rei. Também está correta. Uma das teorias práticas defendidas pelos pensadores iluministas era essa limitação do poder do rei e essa garantia de mais direitos para os cidadãos, para os súditos, que até então eram súditos. E a letra D, para o iluminismo, a ciência não era importante? Essa questão é que está incorreta. Ou seja, a ciência com certeza era importante para os pensadores iluministas. Ela que garantia essa ascensão, esse progresso no conhecimento das pessoas. Por isso que tem a enciclopédia, que essa difusão do conhecimento, do máximo de conhecimento possível para a população. Então a ciência era sim importante para o iluminismo e para os pensadores iluministas. Letra 11, questão 11, voltando lá para a Revolução Inglesa. O período que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação, que a professora Isadora já explicou o que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa e ficou conhecido como letra A, monarquia absolutista, essa está fácil. Letra B, monarquia constitucional? Não. Letra C, restauração monárquica? Também não. Como o próprio nome já diz, o período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra é conhecido como a República de Cromwell. Que por mais que seja uma república, ele também tinha atos absolutistas e autoritários durante esse período. Está acabando, gente. A 12ª. Voltando para o iluminismo. O iluminismo foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. É uma afirmação. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia em quê? Letra A, na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, mais interligados, executivo, legislativo e judiciário. Eu falei sobre isso aí para vocês nas aulas sobre iluminismo. Quando vocês
Depois a gente vai mandar essa revisão para vocês responderem, sem as respostas. Quando vocês forem responder, se não souber de alguma coisa, vocês assistem um link das aulas que a gente mandou para vocês, das aulas que a gente já deu, tá tudo gravado no YouTube. Se vocês não souberem de alguma coisa, vocês assistem um vídeo de novo, as aulas de novo, viu? Para revisar. Letra B. Na limitação do poder real através da Constituição das leis municipais. Letra C. Na criação de uma Assembleia de Notáveis em cada país, cuja função seria fiscalizar o poder do rei e assim evitar abusos? Não. Na supressão da figura do monarca, na substituição por uma democracia direta, eleita por sufrágio universal? Bom, a letra correta da 12ª é a letra A. Na divisão dos 3 poderes, como eu já tinha explicado para vocês, executivo, legislativo e judiciário, que foi uma ideia iluminista que é base da nossa Constituição atualmente. Isso daqui é bem fácil também. 13ª, como se chama um processo que gera profundas mudanças na sociedade e influencia a vida de milhares de pessoas. Esse processo da Revolução Inglesa, durante esse período de Revolução Inglesa, esses processos da Revolução Gloriosa, Guerra Civil, são chamados, fazem parte desse processo revolucionário. E o que é esse processo revolucionário? É um processo que gera mudança na sociedade e influencia a vida de milhares de pessoas. Ou seja, esse processo da Revolução Inglesa acabou com o poder absolutista, destruiu o poder absolutista em cima desse novo parlamento, dessa nova forma de reger a sociedade, com mais direitos, com mais liberdade. Então, como se chama um processo que gera essas mudanças na sociedade e influencia a vida dessas pessoas? Letra A, restauração. Letra B, iluminismo. Letra C, revolução. Letra D, guerra civil. Resposta correta é a letra C, revolução. Pô, 14ª questão. O iluminismo contribuiu para difundir princípios que influenciam na organização social, política de vários países do mundo contemporâneo, nosso mundo atual. Sobretudo nas democracias ocidentais, que é a democracia e o regime que a gente faz parte atualmente, nosso país. Estes princípios estão baseados em quê? Letra A, na ampliação do poder dos governantes. Na retirada de direitos das crianças? Não, a gente nem falou sobre isso. E com certeza está incorreta, né? Na retirada de direitos? Não. O iluminismo pregava justamente essa ampliação dos direitos e deveres da população. Nos direitos fundamentais do indivíduo? Na consolidação das ditaduras? Não, a ditadura é uma forma de regime autoritário. Então, os pensamentos iluministas, essa ideia de difundir mais direitos e mais deveres para a população, não está ligada com ditaduras ou com regime autoritário. A letra correta é a letra C, nos direitos fundamentais do indivíduo. Mais direitos e mais deveres. Bom, gente, acho que por hoje é só. É 12h30 já. Quer falar mais alguma coisa, Isadora? Professora Valéria. Não, eu só quero, primeiramente, agradecer aos meninos, né, aos alunos, Maria Luísa, a Heloísa, ao Matheus, viu, Matheus? Matheus, não falei por mal com você, não, tá, meu bem? É porque, assim, a gente só quer o bem de vocês, gente. A gente pensa no futuro de vocês. Eu, por exemplo, eu adoro encontrar um ex-aluno que está muito bem, que está num bom emprego, que tá numa boa formação. Eu fico muito orgulhosa, gente. Muito orgulhosa. Eu tenho um aluno que ele está morando na Inglaterra, ele não gostava de inglês, e ele está falando inglês fluentemente. Ele era desenhista, gente. Ele desenhava na sala de aula e hoje ele está trabalhando numa empresa voltada para essa questão, entendeu? Deu certo para ele. Então, é assim, as portas estão aí para nós. Não pode desistir, tem que estudar, tem que brincar, mas também tem que estudar, entendeu? A gente tem que ter um tempinho para tudo. Então, agradecer a paciência de vocês, do Matheus, de todos os alunos que aqui estão, tá bom? O nosso amigo Michael, ele estava com problema na internet, mas ele entrou, ele conseguiu entrar. Obrigado, Michael. Tá? Muito obrigado, tá bom? Obrigado às meninas também que estão aí.
Os outros que não conseguiram entrar, a Carlinha me disse que estava sem conseguir entrar, tá bom? Estava tentando e não estava dando certo. Aí eu peço sempre o pessoal que está tentando, tira o chip, bota, liga ou desliga o celular para tentar dar certo, tá bom? Obrigado, professor.